E aí eu acho que nós podemos já começar a caminhar aqui para o fim, falando sobre uma consequência abençoadora que, na maioria das vezes, vai coroar ali, vai presentear a atividade sexual dentro do casamento, que é a vinda de filhos, né? Mas qual é esse objetivo de ter filhos? Por que nós devemos ter filhos? Porque, de novo, nós vivemos uma atualidade que às vezes se contradiz. Por um lado, há aqueles que olham para os filhos como a razão da existência e acabam podendo torná-los um ídolo, e há, por outro lado, aqueles que olham para os filhos como uma prisão, do tipo, não tenha filhos, não busque filhos, filhos dão trabalho. Então, qual é o objetivo de ter filhos e como nós deveríamos olhar para eles, Sasha? Sim, sim. Bom, filhos volta nessa ordem criacional, né? É um dos pilares que o Christopher Ash coloca no livro dele, né? E nós temos o mandamento, né, que nunca foi retirado de nós, né, de encher a terra, né? A ideia era que a imagem e semelhança de Deus fosse reproduzida nos filhos e enchesse a terra, né? A gente sabe que ao longo da história, Gênesis 3 entrou, essa imagem e semelhança, ela é transmitida e distorcida, né? E aí entra toda a questão do pecado, né? A palavra de Deus coloca filhos como bênção e não como maldição, né? Então, já trabalhando algumas outras questões, né, quando há uma certa resistência para ter filhos, né, não há interesse em ter filhos, né, ou até mesmo filhos são vistos como um peso, né? Coitados, aquela pessoa tem 3 filhos ou tem 4 filhos, né? A gente tem uma visão diferente do Senhor sobre filhos. A palavra de Deus coloca filhos como bênção. Nós não podemos ter outra visão senão essa, né? Agora, isso não significa, né, que não venham desafios, né? Às vezes a nossa dificuldade em dizer que filhos são bênçãos não tem a ver com negar a Bíblia, tem a ver com uma visão de bênção diferente da Bíblia, né? A gente acha que bênção sempre é algo redondinho, agradável, rosado, né? Enfim, né? Então, vão vir com desafios, né? E a gente vê isso ao longo de toda a Escritura, como bênção é algo dado graciosamente por Deus para o cumprimento dos propósitos de Deus. Filhos são resultado da graça de Deus e filhos foram dados para o cumprimento dos propósitos de Deus. Você vivendo além de si mesmo e ensinando, educando filhos a servir ao Senhor da mesma maneira. Essa é a razão para termos filhos, educá-los para servir ao Senhor. Tem um monte de implicação tudo isso, né? A gente pode estar falando com alguém que tem o coração quebrantado pela impossibilidade de ter filhos. Nós podemos estar falando com pessoas, né, que têm experiências as mais diversas com filhos, né? Nós podemos estar falando com pessoas, né, com pessoas que amargam decisões ruins, né? Ou até mesmo filhos que não querem saber do Senhor, né? E tudo isso é resultado de vivermos ainda num mundo caído e cria em nós o anseio, né, pela redenção final de toda a nossa, não só experiência, mas um novo céu e uma nova terra, né? Mas o plano de Deus para filhos é esse, o plano normal de Deus para filhos seguem isso, né? O Ash também desenvolve isso, mostrando a nossa importância de servir, de educá-los para servir ao Senhor. Uhum. E aqui eu acho que você abordou bem todo esse lado do olhar para filhos como algo difícil, algo problemático. Sim, filhos têm as suas dificuldades, são pecadores assim como nós somos, inclusive é uma ótima maneira de nós acabarmos, enquanto pastoreamos, sermos pastoreados, porque vemos ali pecados que estamos querendo corrigir, que nós temos apenas em um padrão diferente, mas nós temos ali, né? Então filhos têm todo esse sentido, mas eu acho que também é importante, Sasha, a gente tentar abordar um pouco o outro lado, que é aquele lado que idolatra os filhos como se meus filhos perecerem, eu morro junto, se tudo eu faço por causa dos meus filhos, a minha vida gira em torno dos meus filhos e o filho se torna a razão da existência. Será que essa é a visão que Deus quer para os nossos filhos? Por mais que eles sejam bênçãos, é assim que nós devemos olhar para eles? Bom, se nós estamos olhando assim, nós não estamos entendendo a bênção que é os filhos, né? Comumente existem 2 tipos de lares, né? O lar
desculpa, né, 3 tipos de lares, né? Mas você tem lares centrados nos pais, em que a vontade dos pais deve prevalecer, os pais desconsideram até mesmo a vontade dos filhos, tudo isso gira em torno do cumprimento da agenda dos pais, seja por meio de carreira, ministério e assim por diante. E aí nós temos lares que são centrados nos filhos, tudo gira em torno dos filhos, né? Que enfraquece casamentos, né? Que daí entra aquilo que alguns chamam depois, né, da síndrome do ninho vazio, né? O casal girou em torno dos filhos, é lógico que isso tem um impacto brutal na dinâmica da casa, né? Determinante, eu diria, na agenda da casa, mas o centro da família não pode ser os filhos, né? Deve ser o terceiro tipo, né, que é o Senhor. Então, criá-los para serem servos do Senhor, onde quer que seja, isso vai exigir dos pais desapego, isso vai exigir dos pais a dosagem de entender de que, por vezes, né, filhos vão ser deixados às suas consequências para que eles entendam, né, uma série de coisas, aprendam lições, né, e tudo isso se torna muito difícil se a gente não tem um referencial no Senhor, né. Então, o lar centrado nos filhos, né, acaba causando desastre, acaba não cumprindo, né, a vontade de Deus nesse processo.